Oi, oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz, então seja bem-vindo e se sinta à vontade. Hoje nós vamos para o capítulo 3 do livro Eventos Finais, que vem com o título Quando sucederão estas coisas? Nós já estudamos os 2 primeiros capítulos desse livro, que foram temas de extrema importância, então caso você ainda não tenha assistido, vale muito a pena você estar dando uma conferida lá depois. Nós vivemos dias difíceis, dias incertos, e Deus ele tem muito para nos dizer através desse livro. Então já te convido a permanecer comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração. E antes de iniciarmos, já te peço para se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e também não se esqueça de ativar os sininhos de notificações, porque toda semana sai vídeo novo aqui no canal para o nosso enriquecimento espiritual e dessa maneira você não perderá nenhum vídeo. E agora te convido a orar comigo para juntos darmos início ao nosso estudo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nesse momento daremos continuidade, ó Pai, no estudo desse livro. Que essa mensagem venha encontrar um lugar especial em nossos corações, trazendo paz e esperança. Conduza todo esse estudo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Bom, então agora vamos dar início ao nosso estudo. No último vídeo eu iniciei lendo o verso 3 do capítulo 24 de Mateus, quando os discípulos se aproximaram de Jesus lá no Monte das Oliveiras e fizeram o seguinte pedido: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E a resposta de Jesus foi muito interessante porque ele misturou a descrição da destruição de Jerusalém e também da sua volta a essa terra. E por que ele mesclou esses dois acontecimentos? O livro aqui vem nos respondendo, vem nos dizendo assim: se tivesse desenrolado perante os discípulos os eventos futuros, como ele os via, não teriam podido suportar. Por misericórdia, Jesus misturou a descrição das duas grandes crises, deixando que os discípulos procurassem por si mesmos o significado. Ou seja, os discípulos eles não estavam preparados para receberem de maneira muito clara e direta a descrição desses dois grandes eventos de forma separada. E é por isso então que Jesus mesclou os sinais desses dois acontecimentos. Então muitos dos sinais que apontavam para a destruição de Jerusalém, que já aconteceu, são sinais também, são indicadores que também apontam para a segunda vinda de Cristo a essa terra. Mas afinal, será que a Bíblia nos dá uma data específica da volta de Jesus a essa terra? E caso não dê, será que nós podemos marcar datas? Aqui nesse livro, Eventos Sinais, vem nos dizendo o seguinte: muitos que se chamam pelo nome de adventistas têm marcado datas. Vez após outra têm sido marcadas as datas para a vinda de Cristo, mas resultaram em fracassos repetidos. Então veja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia nunca marcou uma data para a volta de Jesus a essa terra. O movimento adventista milerita aguardava a volta de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844. Eles estudaram ali a profecia das 2.300 tardes e manhãs, chegaram a essa data e eles então aguardavam que Jesus iria voltar nessa data. Só que ali houve uma grande decepção, um grande desapontamento, porque Jesus não voltou. Só que é interessante porque essa decepção ela já estava profetizada lá em Apocalipse no capítulo 10. Mas agora perceba, o movimento adventista milerita não errou a data. De fato, a contagem das 2.300 tardes e manhãs que nós vemos lá em Daniel no capítulo 8 realmente finalizava ali no dia 22 de outubro de 1844. Então eles não erraram a data, mas eles erraram o evento, eles erraram o acontecimento. E foi desse movimento que surgiu, entre outros grupos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que, como eu disse, nunca marcou uma data para a volta de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, muitas pessoas se levantam por aí apontando, marcando uma data. Eu tenho certeza que você já viu aí inúmeras pessoas marcando uma data para o fim do mundo, para a volta de Jesus Cristo a essa terra. Mas aí vem a pergunta, por que nós não podemos marcar uma data? O livro aqui vem nos respondendo. Segundo a Bíblia, o tempo exato da vinda de nosso Senhor está além do conhecimento dos mortais, ou seja, está além do nosso conhecimento, está além do conhecimento de seres humanos. E no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 36, também vem nos dizendo: mas a respeito daquele dia e hora da volta de Jesus,
Ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, de fato, nós não podemos de forma alguma marcar uma data para esse evento tão glorioso. Mas aí então vem uma outra pergunta: por que Jesus não deixou revelado a data da sua volta a essa terra? O livro também vem nos respondendo: porque se nos desse, não faríamos correto uso dele. Desse conhecimento resultaria uma situação entre o nosso povo que retardaria consideravelmente a obra de Deus, no sentido de preparar um povo que permaneça em pé no grande dia que está para vir. Não devemos viver ansiosos quanto ao tempo. Então a nossa preocupação não deve ser exatamente com o tempo, com o dia exato da volta de Jesus, mas a nossa preocupação deve estar em vivermos prontos e preparados diariamente para a volta de Jesus Cristo. Devemos estar preparados a todo instante, devemos pregar o Evangelho a todo instante, independentemente da data que Cristo irá voltar a essa terra. E o livro vem dizendo mais: o Senhor ocultou isso prudentemente de nós, para que sempre estejamos num estado de expectativa e de preparação para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. Então nós devemos viver diariamente com o desejo ardente em nosso coração de ver Jesus voltar. E o livro também continua dizendo que muitos que se levantaram para marcar uma data para a volta de Cristo, ao passarem a data marcada e Cristo não voltar a essa terra, muitos começaram então a desanimar na caminhada cristã, começaram a não levar a sério a sua preparação para esse evento. Aqui vem dizendo que marcar data para a volta de Jesus leva à descrença. Veja, o mundo está hoje em mais profundo estado de incredulidade do que antes, com respeito ao iminente advento de Cristo. As pessoas do mundo consideram com aborrecimento os fracassos dos que marcaram tempo. Pelo fato de terem sido enganadas, essas pessoas se desviam da verdade comprovada pela palavra de Deus, de estar às portas o fim de todas as coisas. Então deixa eu te dizer uma coisa: se você ver pessoas marcando datas para a volta de Cristo Jesus, não caia nesse engano, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é muito clara em dizer que ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Cristo. Então apenas busque se preparar diariamente para esse evento. O livro vem nos dizendo mais aqui na página 25: sempre haverá movimentos falsos e fanáticos promovidos na igreja por pessoas que dizem ser dirigidas por Deus. O inimigo se agrada de que elas procedam assim, pois seus sucessivos fracassos e desvio da atenção para pontos falsos causam confusão e incredulidade. Então, é exatamente isso que o inimigo quer. Ele quer que nós desviemos o foco do que realmente importa. Nós devemos focar, nós devemos nos concentrar em estar preparados diariamente para a volta de Cristo, para que independentemente de quando ele voltar, nós estejamos prontos e preparados para recebê-lo. Só que o inimigo ele quer que nós venhamos então focar em datas, num tempo exato para a volta de Cristo. E por quê? Porque se alguém se levanta dizendo que Cristo irá voltar daqui a muito tempo, muitas pessoas então se acomodam, dizendo que está longe a vinda de Jesus e então não se preparam corretamente para esse evento. E se alguém diz que está muito próximo à volta de Jesus, muitos começam a se preparar pela motivação errada, talvez por terem medo da volta de Cristo, talvez por terem medo do fim do mundo e não porque de fato querem viver eternamente com Jesus. Então que nós não venhamos dar ouvidos a grupos, a pessoas que marcam datas para esse evento tão glorioso, mas que o nosso foco esteja em nos preparar diariamente para esse evento. Mas agora entenda uma coisa: de fato nós não sabemos o dia e a hora exata para a volta de Cristo Jesus. Porém, isso não significa que Cristo nos deixou em total escuridão. Jesus, por meio da sua palavra, ele nos apresentou sinais e indicadores que nos mostram o tempo no qual nós estamos vivendo. Então, que nós estejamos diariamente vigiando, orando, que nós estejamos atentos aos sinais e buscando constantemente uma transformação e uma preparação para a breve volta de Jesus Cristo a essa terra. Nós precisamos orar, vigiar e aguardar Jesus voltar sem marcar uma data específica, porque a última profecia com marcação de data que a Bíblia nos apresenta é a que se cumpriu em 22 de outubro de 1844, quando se findou ali as 2.300 tardes e manhãs, e eu também já mencionei aqui no início desse vídeo. Nessa data Jesus não iria voltar, mas nessa data Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele saiu do lugar santo e entrou no lugar santíssimo do santuário celestial, e ali ele deu início à primeira
primeira fase do juízo, o juízo pré-advento. Depois dessa data, não existe na Bíblia nenhuma profecia de tempo. E talvez agora você esteja dizendo, né? Ah, mas Jesus Cristo está demorando muito voltar a essa terra. Quantas e quantas pessoas que viveram anos antes de nós e que anunciavam a volta de Cristo e que criam verdadeiramente que Jesus iria voltar em seus dias, em suas gerações, e até hoje Jesus Cristo não voltou. Mas por que Jesus não voltou? Porque Jesus está aparentemente demorando voltar a essa terra. Aqui no livro, né, vem nos dizendo, por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm postergado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, o mundanismo e falta de consagração e a contenda entre aqueles que se dizem povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Se a Igreja de Cristo tivesse feito a obra que lhe foi designada, como ele ordenou, o mundo inteiro já teria sido divertido. O Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. E agora eu te pergunto, por que Jesus ainda não voltou? É porque ele não quer? É porque ele está atrasado? Não, de forma alguma. A falha, o problema não está em Jesus. O problema está em nós, o problema está conosco. A incredulidade, a falta de fé impede Jesus Cristo de voltar a essa terra. O mundanismo, o povo de Deus quer ser igual ao mundo, quer viver e aproveitar os prazeres deste mundo, não querem ser diferentes. Aqui no livro também veio falando de falta de consagração. Onde estão os verdadeiros servos e servas do Senhor? Onde está o povo que ama verdadeiramente a Jesus Cristo e querem viver unicamente para a honra e glória dele? Tudo isso atrasa a volta de Cristo a essa terra, atrasa a nossa entrada na Canaã celestial, como também atrasou dos israelitas para entrarem ali na Canaã terrestre. Aqui vem nos dizendo, talvez tenhamos que permanecer muitos anos mais neste mundo por causa da insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel, mas por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu procedimento errado. O problema não está na palavra de Deus, o problema não está em Jesus Cristo de forma alguma, o problema está naqueles que se dizem cristãos, que se dizem servos do Senhor, mas não estão dispostos a renunciar os seus pecados, não estão dispostos a se levantarem buscando por uma consagração e assim cumprindo o ide do Senhor Jesus. Sabe o que Jesus está esperando? Aqui vem nos dizendo, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reivindicá-los como seus. Cristo, ele quer se manifestar em seu povo, ele quer se manifestar em mim e em você, mas será que nós estamos preparados para essa manifestação? Preste atenção nessa frase. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. E continua dizendo, se todos os que professam o seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho. Nós necessitamos do Espírito Santo, necessitamos dos seus frutos em nossa vida, mas para isso é necessário uma reforma, é necessário renunciar os pecados, abrir mão do próprio eu. Somente assim nós seremos capacitados para nos levantar e cumprir o ide do Senhor Jesus e assim vê-lo voltar mais rapidamente. Aqui vem nos dizendo mais, transmitindo o Evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos desperte. Nós não podemos apenas aguardar a volta de Jesus Cristo, mas nós precisamos almejar a volta de Cristo, devemos apressar esse evento, mas só conseguiremos isso se nós formos transformados, se nós recebermos o poder do Espírito Santo em nossa vida. E mesmo que você talvez não veja Jesus voltar, se lembre que ninguém nunca esperou Jesus mais do que uma vida. Então, independentemente do tempo que você viva aqui nessa terra, viva para a honra e glória de Deus, viva para ver Jesus nas nuvens dos céus. Deus, ele está esperando a sua decisão. Ele quer que você seja salvo e ele está te chamando para viver uma transformação por meio dele. Ele está te convidando. Então, reflita sobre a sua vida, reflita sobre o seu relacionamento com Deus.
O que tem te afastado de Jesus? O que você precisa abandonar? Não ignore aquilo que o Espírito Santo está te dizendo nesse momento. Ainda temos tempo para nos preparar, mas esse tempo está acabando. Aqui vem nos dizendo: nós que conhecemos a verdade deveríamos estar preparados para o que em breve virá sobre o mundo como uma terrível surpresa. Permita hoje Jesus entrar aí dentro do seu coração. Decida hoje viver para vê-lo voltar. Decida hoje viver para a honra e glória dele, como um verdadeiro cidadão do reino celestial. E se lembre, Enoque andou com Deus 300 anos e que nós também venhamos a andar com nosso Senhor Jesus diariamente, porque somente assim estaremos seguros e preparados para a sua breve e gloriosa volta a essa terra. Então, nós estamos aqui finalizando o 3º capítulo do livro Eventos Finais e eu aguardo você para estudarmos juntos o 4º capítulo desse livro. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.